Oi pessoal, eu sou a Erika Oliveira e esse é meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre propriedades coligativas. A gente vai entender como é essa interação entre soluto, não volátil e solvente. Eu vou definir todos esses conceitos e a gente vai conseguir compreender tudo isso nessa aula, beleza? Vamos lá? E o que seria esse soluto não volátil, né? O soluto não volátil, apesar de ele estar adicionado ao solvente, ele não vai evaporar, né? Não volátil, ele não evapora. E ele pode ser um tipo molecular, como a molécula de glicose, por exemplo, e ele pode ser um tipo iônico. Quando a gente dissolve açúcar em água, essas moléculas elas vão se separar e vão ficar isoladas. Elas vão ter interação entre as moléculas de água e a gente não vai conseguir visualizá-las, mas elas vão estar lá. E no caso do sal, o sódio e o cloreto vão se dissociar. O sódio vai interagir com a molécula de oxigênio da água e o cloreto vai interagir com a molécula de H+ da água, né? É assim que eles vão se dissociar. Eles vão ficar dispersos na água, mas não vai ser visível a olho nu. E são essas partículas, nesse exemplo que a gente está contando aqui, e vai fazer com que essas propriedades se alterem. As propriedades coligativas de maior importância são abaixamento da pressão de vapor do solvente, que muitas pessoas chamam de tonoscopia, né? Tem gente que chama também de efeito tonoscópico. A gente vai ter o aumento do ponto de ebulição do solvente, que a gente chama de ebulioscopia, abaixamento do ponto de congelamento do solvente, que a gente também pode chamar de crioscopia, e a osmose, que é a tendência de um solvente de fluir através de uma membrana, tá? E a osmose, que é a tendência de um solvente de fluir através de uma membrana. A gente vai começar agora com o abaixamento da pressão de vapor. Como a gente falou anteriormente, essa propriedade vai depender da quantidade de soluto que foi adicionado e não a qualidade dele, não independe do que soluto seja. Independe da natureza, de que tipo de soluto seria aquele. E a principal mudança sofrida por um líquido que contém um soluto não volátil é a pressão de vapor que vai diminuir e o solvente vai demorar mais tempo para evaporar. Vamos sempre lembrar, o soluto não volátil é adicionado, vai diminuir a pressão de vapor e vai demorar mais tempo para entrar em ebulição. Mas a gente vai ter que entender melhor o que é essa pressão de vapor e como é que a natureza do solvente vai interagir com esse soluto e como é que vai acontecer essa diminuição. Então, pessoal, todo sistema que contém um líquido vai estar sujeito à evaporação, né? Que é a passagem do estado líquido para o estado de vapor. A água vai evaporar quando as moléculas que estão na sua superfície adquirem energia suficiente para romper as ligações intermoleculares, né? E como aquele vídeo que eu falei para vocês sobre forças intermoleculares. A gente tem que ter uma superação dessas interações para ocorrer a evaporação, que no caso da água são ligações de hidrogênio feitas com outras moléculas, escapando assim do líquido. Lembre sempre que todo esse processo de ebulição vai ser a superação dessas interações, dessas forças intermoleculares. Mas o que ocorre quando o recipiente está fechado? Da mesma forma que as roupas ficam no varal e elas vão tendo um processo de evaporação lentamente, as moléculas em um recipiente fechado, vamos pensar no recipiente fechado como uma panela, como uma garrafa de água quente, né? Vamos pensar nesse caso. Da mesma forma que acontece com a roupa secando no varal, as moléculas de água do recipiente vão escapar do líquido mudando para o estado gasoso. E na forma de vapor, a velocidade com que as moléculas se movimentam é bem maior do que na fase líquida, o que vai provocar um maior número de colisão entre elas, né? E contra as paredes da garrafa. E com isso, algumas dessas moléculas voltam ao estado líquido. Era como se fosse assim, numa panela, se você está cozinhando algum alimento, a água vai entrar em evaporação e ela vai acabar voltando a condensar, né? Ela vai voltar ao estado líquido. Se você deixar sempre a panela fechada, aquele volume, se não tiver nenhuma forma de aquele vapor escapar para o lado externo, o volume de água vai se manter o mesmo, né? Embora ele esteja em estados diferentes, ou no líquido ou no vapor. E ele vai sempre voltar a se condensar. A água no estado líquido vai ficar evaporando quando vai atingindo altas temperaturas. Uma parte daquela água vai começar no processo de evaporação e depois ela vai voltar ao estado líquido no processo de condensação. E num dado momento, a velocidade com que as moléculas evaporam vai se igualar à velocidade com que os seus vapores se condensam. Por isso, a gente tem a sensação de que a vaporização vai parar de ocorrer, mas aquilo ali ele entrou em estado de equilíbrio. A mesma velocidade com que as moléculas vão evaporar vai ser a mesma velocidade que as moléculas vão vão se condensar. E aí a gente vai chamar isso de equilíbrio dinâmico, né? E nesse caso, a pressão de vapor do líquido foi atingida. Esse é o ponto principal que eu queria chegar para vocês, né? O que é essa pressão de vapor? É a pressão exercida pelo vapor de uma substância líquida no líquido quando ocorre o equilíbrio dessas fases, né? Dessas fases líquida e vapor. E como eu falei anteriormente para vocês, né? Ao contrário do que se pensa, a pressão de vapor ela não vai estar associada ao volume de um líquido, mas ela vai estar
associada à natureza desse líquido e à sua temperatura. Como assim a natureza do líquido? Como eu estava falando para vocês, até naquele vídeo de forças intermoleculares, né? Quais são as forças que predominam na água? São as forças de ligação de hidrogênio, que são forças interativas muito fortes, e forças de polo, né? Porque são moléculas polares, são esses dois tipos de força. E aí, elas têm uma força, e por causa dessas forças intermoleculares muito fortes, elas têm uma aderência, né? Elas têm uma interação muito forte. A gente precisa de uma grande energia para conseguir fazer a água mudar de estado físico. Sendo assim, o líquido vai ser menos volátil. Ele vai evaporar com menos facilidade e a pressão de vapor vai ser menor. Por outro lado, se fosse um outro tipo de substância, quando a interação entre as moléculas é menos intensa, como nas forças de Van der Waals, né, que são forças entre moléculas apolares, o líquido vai ser mais volátil, vai ser muito mais fácil você mudar de estado físico daquele líquido, porque não vai ter interações muito intensas e com um mínimo de energia você vai conseguir fazer com que mude de estado, né? São ligações que são rompidas com maior facilidade. Se a gente for observar um gráfico, a gente tem dietoxetano, etanol e moléculas de água. A gente vai observar aqui que quando a temperatura está a 30 graus Celsius, né, que essa aqui está alinhada de vermelho, a pressão de vapor do etoxetano é muito maior do que a pressão de vapor da água. Isso se deve em relação às interações entre as moléculas. Ou seja, como eu estava falando para vocês, as interações entre as moléculas de água, como são ligações de hidrogênio, né, e forças de polo, são muito mais fortes do que as moléculas do etoxetano. Então, a essa mesma temperatura, a pressão de vapor vai ser muito mais baixa, né? Vai ser uma menor pressão de vapor e a gente vai precisar de mais e vai ser menos volátil. Lembrando, quando o líquido é menos volátil, a pressão de vapor vai ser menor, né? Sempre que a gente tem uma pressão de vapor menor, a gente vai ter um líquido menos volátil. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é aquele líquido, né? E agora eu vou falar da temperatura. Quando a gente tem um aumento de temperatura, a velocidade da agitação das partículas também vai aumentar. Essas partículas, essas moléculas vão ganhar mais energia cinética e elas vão se desprender com maior facilidade. Então, assim, quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor da substância. E aí, agora que a gente conseguiu compreender, finalmente, o que é a pressão de vapor, a gente pode avaliar como a presença do soluto vai alterar a pressão de vapor do solvente. Quando a gente vai preparar uma mistura de água e açúcar, por exemplo, as moléculas de açúcar vão se dissolver porque são polares com as moléculas de água. E elas vão realizar interações entre elas. Elas vão interagir umas com as outras por meio de forças intermoleculares, o que vai dificultar que as moléculas de água da superfície do líquido passem para o estado de vapor e escapem do solvente. E aí tudo se passa como se a presença de partículas do soluto fosse atrapalhar a vaporização das moléculas do solvente líquido, mas não atrapalha a condensação das moléculas que estão na fase de vapor. Vamos falar sobre a próxima propriedade coligativa, que é a ebulioscopia. A ebulioscopia vai ocorrer quando o ponto de ebulição da substância vai aumentar devido à adição de um soluto não volátil. Ou seja, se a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, ela vai precisar alcançar uma temperatura mais alta para entrar em ebulição. Para a gente entender melhor como a adição de um soluto interfere na ebulição de um solvente, a gente vai precisar saber o que vem essa ebulição, né? Eu até estava falando um pouco para vocês na parte de tonoscopia, mas a tonoscopia é relacionada apenas à pressão de vapor, tá certo? Quando a gente falar de ebulição, vai ser ebulioscopia. E o fenômeno físico onde uma substância passa do estado líquido para o gasoso é vaporização. E ela pode ocorrer de duas maneiras, né? Por evaporação, que é uma vaporização calma e ocorre somente na superfície do líquido. A gente pode observar isso numa roupa estendida no varal, tá? Numa água que você deixa a céu aberto, assim, num ambiente aberto. E por ebulição, que é uma vaporização turbulenta, com a formação de bolhas no interior do líquido. É quando você vai ferver água, por exemplo, no fogão, tá? Numa chaleira. E pessoal, agora que a gente já sabe a relação entre pressão de vapor e ebulição dos líquidos, né, a gente pode compreender como é que a adição de um soluto vai levar ao aumento da temperatura de ebulição. A energia necessária para que as moléculas passem do estado líquido para o vapor em uma solução vai ser sempre maior do que uma substância pura, já que a interação das partículas do solvente com as do soluto vai diminuir a probabilidade de vaporização do solvente, como eu estava falando anteriormente nesse mesmo vídeo para vocês. A interação das moléculas de água com as moléculas de glicose vai diminuir a probabilidade de essas moléculas vaporizarem. Dessa forma, vai ser preciso fornecer mais energia para a evaporação da água e assim a temperatura de ebulição vai ser maior. Agora vamos falar sobre crioscopia ou criometria, né? É uma propriedade coligativa que estuda a diminuição do ponto de congelamento, ou seja, estuda a diminuição da temperatura de solidificação do solvente presente
solvente em uma determinada solução após a adição de um soluto não volátil. A variação da temperatura vai estar sempre associada à quantidade de espécies dissolvidas e não à natureza delas. E aí, pessoal, para a gente conseguir compreender o efeito dessa adição de soluto ao abaixamento da temperatura de congelamento do solvente, a gente vai precisar entender como é que ocorre a solidificação. Para que uma molécula passe de uma fase líquida para a fase sólida, é necessário que suas moléculas percam energia cinética. Portanto, que haja diminuição da temperatura do sistema. Quanto menor a temperatura, menor vai ser a agitação das moléculas e menor vai ser a pressão de vapor da substância. E nessa imagenzinha, né, vocês estão vendo, o líquido tem moléculas mais agitadas, vai ter que ter uma liberação de energia para a gente conseguir encontrar o estado sólido, que é um estado de moléculas menos agitadas. Para que o líquido se solidifique, é necessário que algumas moléculas se aproximem umas das outras, né, de forma que elas formem um núcleo cristalino, que vai servir de núcleo de crescimento para um cristal maior. Vamos entender. Quando há dificuldade para a formação desses núcleos de cristal, o líquido continua a perder calor. Sua temperatura cai abaixo do ponto de congelamento, até que em algum lugar do líquido, o núcleo de crescimento vai conseguir se formar. Aqui nessas duas imagens, né? O estado sólido, as moléculas de água são mais próximas e no estado líquido as moléculas de água estão mais distantes. E aí a presença de soluto vai dificultar a formação desses núcleos de cristalização, de forma que o núcleo vai continuar a perder calor e temperatura vai cair abaixo do ponto de congelamento. A interação das moléculas de água com os cátions e ânions do sal vai impedir que elas se aproximem e congelem. Logo, a temperatura de congelamento da água vai ser menor. E aí, pessoal, a gente pode observar que o ponto de congelamento da água pura, é superior ao ponto de congelamento da água poluída. Mas por quê? Porque a água poluída possui partículas não voláteis que dificultam o congelamento desse líquido. Já a água purificada, isenta de qualquer corpo estranho, ela vai chegar à cristalização mais rapidamente. E agora vamos falar sobre a osmose, né? O que seria a osmose? A osmose, ela vai estudar a passagem espontânea de um solvente de uma solução mais diluída para uma solução mais concentrada a partir de uma membrana semipermeável. Essas soluções que vão vão fluir por meio dessa membrana, elas devem ser sempre do mesmo soluto, né? A fim de igualar a concentração. E o movimento das partículas ocorre em respostas a diferentes de concentrações. Elas sempre vão deslocar do meio onde está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Se você quiser impedir que a osmose ocorra, precisa exercer uma pressão sobre o sistema no sentido inverso da osmose e de intensidade mínima a pressão que o solvente faz para atravessar a membrana semipermeável, né? A osmose vai começar a ocorrer e o solvente do lado esquerdo começa a passar para a solução do lado direito. Até que a altura da solução vai ter uma pressão, né? Vai exercer uma pressão sobre a membrana que impede que o solvente continue passando por ela. E por essa razão a osmose para. Essa pressão é chamada pressão osmótica. E aí, pessoal, tem um exemplo bem prático em que a osmose é utilizada. Quando você compra água adicionada de sais, aqueles garrafões, né, que a maioria das pessoas utilizam, a água nada mais é do que uma água recolhida de poços profundos que passa por um processo de dessalinização. E esse processo de dessalinização, acontece com um processo de osmose reversa. Todos os sais da água vão ser retirados e vão ser colocados nas concentrações ideais que são permitidas pela legislação. E aí, quando a gente compra água adicionada de sais, porque ela é uma água que perdeu todos os seus sais, foram adicionados nas concentrações corretas, a gente está consumindo. Legal, né? E como é que acontece esse processo? A osmose reversa acontece no sentido contrário da osmose, né? Nesse processo, o solvente vai se deslocar no sentido da solução mais concentrada para a solução mais diluída, que é o contrário do que a osmose acontece, né? E a água, ela é submetida à pressão osmótica. Em geral, só se consegue isso por meio de motores elétricos, né? Tem um aparato bem planejado de motores elétricos. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, dá o seu like, se inscreve no meu canal.